E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja bem-vindo a mais uma questão comentada aqui de língua portuguesa na nossa playlist aqui de questões comentadas do ano de 2020, hashtag 30. Olha só, já estamos na 30ª questão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, aproveita e te inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber as nossas notificações e vem com a gente aqui estudar a nossa querida língua portuguesa, beleza? Vamos lá então, pessoal, para mais uma questão comentada aqui para vocês. Bom, olha só, essa questãozinha aqui, pessoal, é uma questão que envolve pontuação, uma coisa aí que tira o sono de muita gente, né, quando se fala em prova de língua portuguesa. Então vamos lá, olha só. Aqui ele nos traz o enunciado: assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação. E aí, por favor, tome cuidado. Por quê? Eles têm de praxe isso, essa questãozinha do incorreta, por quê? Porque, pô, daí das 5 alternativas, 4 alternativas, tu tem a pontuação adequada. Ou seja, tu vai ter 4 análises ali gramaticais a partir, né, da pontuação, se a pontuação está correta ou não. Então, toma muito cuidado com esse tipo de questão, tem que lembrar das regrinhas de pontuação, principalmente dela, né, da vírgula, exatamente, que é onde nós mais temos aí regras, normatizações em relação à pontuação. Então, vamos lá? Olha só, a primeira dica que eu te dou é assim, ó, antes de pegar a pontuação propriamente dita, dá uma estudada bem na parte de sintaxe, a análise sintática, tá, pessoal? Por quê? Porque vírgula é praticamente sintaxe, pontuação é praticamente sintaxe. Quando eu começo a falar assim, ó, não se separa sujeito de verbo, verbo de complemento por meio de pontuação. Verbo de sujeito, sujeito, olha só, sujeito de verbo, verbo de complemento por meio de pontuação. Isso é análise sintática. O aposto é normalmente marcado por pontuação, análise sintática. O vocativo também será marcado por pontuação, análise sintática. Está percebendo? Eu tenho que lembrar o que é vocativo, o que é aposto, o que é sujeito, o que é complemento, para que eu possa entender quando que eu vou utilizar e quando que eu não posso utilizar a vírgula. Então é de extrema importância que antes de qualquer coisa você, ó, faça aí, né, um remember, né, que você se lembre ali, que você faça uma revisão da parte de análise sintática, beleza? Fechou? Então vamos lá. A letra A diz assim, pessoal: ficou satisfeita com o resultado, vírgula, Marina. E aí, tá certa essa pontuação aqui? Tá certa, vírgula? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque a Marina indica um chamado, um chamamento. Então, eu estou chamando a Marina. Ficou satisfeita com o resultado? Marina! Tá? Estou falando diretamente com a Marina. Então, esse chamado, esse chamamento, na língua portuguesa, na parte do estudo da sintaxe, nós chamamos de vocativo. E aí não esquece, o vocativo, ele será sempre marcado por pontuação. Tranquilo? Marques, o vocativo não tem que aparecer na frente da oração? Não, de forma alguma, tá? Tu pode colocar no início, pode colocar no meio, tu pode colocar no final, não tem problema. Agora, ele tem que aparecer no início? Não, não precisa. Eu poderia colocar Marina, vírgula, ficou satisfeita com o resultado? Seria a mesma coisa. Tranquilo? Sem problemas. Bom, na letra B, pessoal, nós temos assim, ó, homens, vírgula, mulheres, vírgula, crianças, vírgula, idosos, vírgula. Aí depois tem todos vieram para a festa. Gente, olha só que legal aqui, tá? Aqui a pontuação no final, aqui, ó. Essa aqui, na verdade, essa vírgula aqui está incorreta, tá? Por que ela está incorreta? Vamos lá, olha só. O que esse todos aqui faz? De uma certa forma, ele resume, né? Ele traz ali um resumo do que vem antes ali, ó, que são homens, mulheres, crianças, idosos, etc. Sim ou não? Sim, né? Se ele está resumindo aquilo ali que vem antes, pessoal, e explicando para a gente ao mesmo tempo aquilo que vem antes, a gente chama isso aqui, deixa eu até mudar de cor aqui para vocês, olha só, a gente chama a função sintática que explica para a gente outra função sintática, tá? Ó, então, tem a função de explicar, né, que explica uma outra função sintática, sempre marcada por pontuação, tá? Lembra o que é? Esse aí é o famoso aposto. Eu sei, aí tu vai dizer assim, ah, mas Marques, eu aprendi, o aposto ele é marcado por pontuação. Sempre, sempre, sempre? Não, sempre, sempre, sempre não. Por exemplo, aqui, pessoal, nós temos, ó, o aposto que nós chamamos de resumitivo. E ele é um aposto resumitivo.
Você já entendeu por quê? Porque ele indica um resumo. Esse aposto resumitivo, ele não vem marcado por pontuação. Então, seria ó, homens, mulheres, crianças, idosos, todos. Opa, todos, está resumindo para a gente, né? Justamente esses elementos aqui, ó, tá? Que estão marcados por vírgula, porque são elementos de mesma função sintática, que seriam o sujeito, no caso, né? Núcleos do nosso sujeito ali, que vieram para a festa. Então, quando eu pergunto quem é que veio à festa, homens, mulheres, crianças, idosos, tá? Mas aí eu tenho todos resumindo para a gente o nosso sujeito. E aí nós temos o chamado aposto resumitivo. E aí esse isolamento dele não pode, ó, pessoal. Então o correto seria assim, ó, tu vai até idosos, vírgula, e aí depois todos vieram à festa, tá? Todos vieram para a festa. Então toma muito cuidado, tá, gente? Por quê? Porque aqui, ó, esse todos é um aposto resumitivo e o aposto resumitivo, ele não será isolado ali por pontuação, tranquilo? A gente vai ter essa vírgula aqui antes, mas, né, depois ali, ó, do todos aqui, tu não pode isolar esse todos de forma alguma. Tranquilo? Foi questãozinha meio cretina, né? Letra B de Brasil, porque ele pede a incorreta. Mas vamos analisar as demais, né, gente? Olha só, deixa eu voltar aqui para o vermelho. Diz assim, ó, letra C. O preso desenrolou tudo, ou melhor, ó as vírgulas aqui, ó, isolando ou melhor, revelou o plano ao delegado. Pessoal, nós temos algumas expressões que nós chamamos de expressões exemplificativas ou expressões explicativas, enfim, vai depender da gramática, tá? Que é o caso de expressões como, por exemplo, deixa eu pegar aqui mais uma, por exemplo, isto é, ou seja, né? Então, essa partezinha aqui, normalmente, quando a gente fala, né, de pontuação, ela aparece, pessoal, lá em algumas particularidades, que diz assim, ó, então, o título, né, particularidades, expressões exemplificativas, né, retificativas ou ratificativas, ou retificadoras ou ratificadoras, né, enfim, são expressões que vão confirmar algo ou que vão reparar, consertar algo, né. É o caso do ou melhor, né? É o caso do ou seja, né? O ou seja ele aparece muito mais como ratificadora, né? Porque ele vai confirmar algo, tá? Ou seja, essas expressões elas serão sempre marcadas por pontuação. Por que eu coloquei entre vírgulas ali? Porque normalmente elas aparecem no meio, mas toma cuidado, tá? Ela pode aparecer iniciando ali a nossa frase também, sem problema algum. Se aparecer iniciando, vai ser evidentemente só uma vírgula. Se ela aparecer no meio da estrutura, aí duas vírgulas vão separá-la, né? Então, a gente tem o sinal de pontuação marcando essas expressões também aqui. Na letra D, pessoal, nós temos assim, ó, naquela noite terrível, vírgula, os animais conseguiram escapar do incêndio. Essa vírgula aqui está perfeita. Por quê, pessoal? Porque naquela noite terrível indica uma circunstância de tempo. Porque, olha só, se eu fizesse a perguntinha, os animais conseguiram escapar do incêndio. Sério? Quando? Naquela noite terrível. Olha só, quando indica uma circunstância de tempo. E se indica circunstância de tempo, estamos diante de um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, quando deslocado, deve ser marcado por vírgula. Tá? Aí tu vai me perguntar assim, Marques, sempre? Não, porque existe o adjunto adverbial deslocado de grande porte e de pequeno porte. Tá? Aqui eu só estou justificando essa vírgula. Essa vírgula aqui está marcando um adjunto adverbial deslocado. Vou até colocar aqui para você. Ó. Adjunto adverbial deslocado. Marques, por que deslocado? Porque a posição de origem dele, pessoal, é lá no final da oração. É lá no final da oração. Aqui ele está deslocado, por isso que está marcado por pontuação. Nesse caso aqui, a vírgula é obrigatória, tá, gente? Ela é obrigatória. Por quê? Porque só será facultativa a vírgula quando o adjunto adverbial deslocado for de pequeno porte. Aqui é grande porte. Marques, como é que eu sei que é grande porte? Porque eu tenho 3 palavras, tá? Né? E diz, né, pessoal, tá? E se tu pegares uma referência, por exemplo, o Manual de Presidência da República, né, ou o Manual de Redação do Senado Federal, vocês vão perceber que tem uma regrinha lá que replica o que diz a Academia Brasileira de Letras, né, pessoal? Que o adjunto adverbial, a partir de 3 palavras, será considerado de grande porte, tá? Então, ó, naquela noite terrível, temos ali 3 palavrinhas, portanto, grande porte, vírgula obrigatória. O bom é que aqui ele não perguntou da obrigatoriedade da vírgula, né? E na letra E de Equador, pessoal, nossa última assertiva aqui, nós temos assim, ó, Paris, vírgula, capital da França, vírgula, é a cidade luz, né? Pessoal, olha só,
Paris aqui seria o nosso sujeito, certo? Marques, eu não posso confundir a capital da França como sendo sujeito? Não, de forma alguma. Sabe por quê? Porque capital da França estaria isolado por pontuação. E sujeito não se separa por pontuação do nosso verbo. Lembra disso, tá? Então, essa coisa que está isolada aqui por pontuação pode ser qualquer coisa menos sujeito. Tranquilo? Fechou? Então, capital da França aqui está explicando para a gente, olha só de novo aquela ideia da explicação, ó. Está explicando para a gente o que é Paris. O que é Paris? É a capital da França, está ali, é a cidade de luz. Então, ó, a capital da França nada mais é que um aposto. E o aposto, como regra geral, tirando o nosso aposto resumitivo, né, pessoal, ele será marcado ali por pontuação, isolado por pontuação, que é o que acontece com capital da França. Portanto, aqui de fato, a alternativa correta só pode ser letra B de Brasil. Uma dica que eu te dou, se você ainda não conhecesse, vamos imaginar ali o aposto resumitivo, você poderia ir por eliminação. Tá? A letra A, você sabe que o vocativo é sempre marcado por pontuação. Na letra C, as expressões, né, ratificadoras, exemplificativas também são marcadas por pontuação. Adjunto adverbial deslocado, nem se fala, outra regra clássica. E o aposto, também sempre marcado por pontuação. Na letra E, né? Ou seja, por eliminação, eu chegaria na letra B de Brasil também. Tá bom, pessoal? Fechou? Então, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade para se inscrever, por favor. Dá um joinha aqui, dá um curtir para o Prof. Marques, para que ele possa crescer o canal aqui cada vez mais. E nos vemos na próxima questão. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.